A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós estamos dando continuidade a uma sequência de vídeos da nossa última aula que tivemos sobre teologia nível médio na Igreja Assembleia de Deus Ministério Shekinah. E agora nós vamos falar sobre manuscritos, versões e traduções. Eu queria fazer uma pergunta para você, e a pergunta é: quando nós abrimos a Bíblia, nós estamos lendo de fato o texto que os primeiros cristãos e os primeiros escritores da Bíblia escreveram? É de fato o que eles queriam dizer? Para determinar isso, nós temos uma matéria que se chama crítica textual, onde ela analisa todos os manuscritos, desde dos mais antigos, dos completos e dos incompletos, para ter hoje uma definição do que é mais próximo daquilo que o escritor ou os escritores da palavra de Deus queriam escrever e deixar para a posteridade. Quando abrimos a Bíblia, nós encontramos nos originais alguns idiomas, dentre os quais a gente encontra primordialmente no Velho Testamento o hebraico. O hebraico é uma língua semítica que foi falada e é falada ainda hoje na nação de Israel, porém o hebraico de hoje contém algumas diferenças e foi modernizado para que se tornasse a língua comum do Estado de Israel. O que nós temos na Bíblia, o que chamamos de hebraico bíblico, que apresenta algumas diferenças. A língua hebraica ela foi utilizada para escrever praticamente todo o Antigo Testamento, excetuando algumas passagens como Daniel capítulo 2, capítulo 2, versículo 4, Daniel capítulo 7, versículo 28, Esdras capítulo 4, versículo 8, capítulo 6, versículo 18, capítulo 7, versículo 12 a 26. Também nós encontramos porções de aramaico, que é a língua que foi escrita esses versículos no capítulo 10, versículo 11, que é um único versículo em Jeremias que foi escrito nesta língua. Êxodo capítulo 31 e versículo 47, nós temos duas palavras em aramaico. Então, o segundo idioma que encontramos na Bíblia e no Antigo Testamento é o aramaico. Aramaico é não vou chamar de corruptela, mas era uma língua mais usada de forma coloquial entre os israelitas, os falantes de língua hebraica. Eles evitavam falar o hebraico, porque o hebraico é uma língua mais cerimonial, uma língua mais jurídica, uma língua mais rebuscada, por assim dizer. Então, eles, para não cometerem nenhum tipo de atrocidade com esse idioma, eles falavam no seu dia a dia o aramaico. A língua que Jesus falou com os seus discípulos, que ele ensinou, era o aramaico. Mas por que no Novo Testamento não existe aramaico? Porque a língua predominante na época de Jesus era o grego, e não o grego clássico, mas era o grego chamado koiné, um grego que significa comum ou popular. Koiné significa comum ou popular. Era o grego que se espalhou pelo império quando o Alexandre o Grande ele conquistava as nações adjacentes ou até longínquas. Uma das suas exigências era que fosse ensinado o modo grego de viver e a língua grega para que todos os seus vassalos, todos os países conquistados por ele, pudessem se comunicar de forma que eles pudessem se entender. Então ele estipulou isso em todo lugar onde Alexandre
o grande passou, ele implementou o ensino do grego. Então, o grego se torna a língua comum do Novo Testamento ou na época de Jesus. Para nós termos uma ideia, hoje temos em todo o mundo falantes do idioma inglês ou da língua inglesa. A língua inglesa virou matéria de estudo aqui no Brasil. Existem vários cursos, muitas pessoas aqui no Brasil são falantes do inglês, mesmo sem ter ido aos Estados Unidos ou à Inglaterra. Nós temos vários países que têm a língua inglesa como sua matriz de comunicação principal ou secundária. A Índia, por exemplo, um dos seus idiomas que são praticamente obrigatórios, dos mais de 150 que eles têm, uma das suas línguas oficiais é o inglês. A África do Sul, uma das línguas oficiais é o inglês. A Austrália é inglês. O Canadá tem uma parte que fala francês, tem outra parte que fala inglês. Os Estados Unidos, obviamente, inglês. No México, o inglês virou matéria de estudo. Aqui no Brasil também é matéria de estudo a língua inglesa. Deveria ser mais, mas paciência. Então, o grego era como se fosse, para fazer uma comparação, como se fosse um inglês da época. Muitas pessoas sabiam falar. Então, por causa dessa linguagem que era multicultural e que poderia ser acessada por quase todas as pessoas daquele império de Alexandre, depois e a posteriori veio o Império Romano, veio o Seleucida, depois o Romano, continuou no mesmo esquema, e as pessoas, para se comunicar entre pessoas de nações diferentes, eles usavam a linguagem grega. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? O que nos leva ao nosso próximo assunto. O que são manuscritos da Bíblia? Quando a gente fala dos manuscritos, os manuscritos originais, os manuscritos são documentos escritos à mão. Antes da invenção da imprensa, a única forma de deixar ou de fazer um documento, ou de fazer um texto, ou de fazer ou redigir alguma poesia, e seja ela de que mentalidade fosse, pagã ou cristã, a única forma era usar a mão. Então, por isso, manos de mão, escritos, de escrita, manuscritos. E o texto original não foi diferente, ele começou a ser compilado à mão. E o material que eles usavam, todos nós sabemos que era ou o pergaminho ou o couro. Também foi usado muito papiro. Todas essas formas de se escrever e de se registrar a história e o que foi escrito eram usadas também, não só na cultura pagã, mas também na cultura cristã, para registrar a palavra de Deus e qualquer outro documento da época, certo? Então, esses manuscritos, nós temos entre eles os chamados autógrafos. O que são os manuscritos autógrafos? Hoje são perdidos e, infelizmente, nós não os temos por causa da grande distância. Os autógrafos são aqueles manuscritos originais que foram escritos pelas próprias pessoas ou ditados pelas próprias pessoas que estavam escrevendo. Nós não temos os autógrafos dos evangelhos, nós não temos os autógrafos dos livros proféticos, dos salmos, nós não temos isso, mas nós temos as cópias. Quer dizer que são falsificações? Não. Cópia quer dizer que são mentirosas? Não. As cópias são as transcrições que foram feitas ao longo do tempo. Hoje é muito fácil, a gente vai numa impressora e pede para a pessoa imprimir quantas cópias a gente quer de um documento, de um livro, e por assim vai. Mas antigamente as pessoas precisavam copiar
letra por letra daquilo que era do documento original. E como a gente sabe que passando de geração em geração acontecem mudanças, muitas cópias foram feitas das cópias. Por isso nós temos em algumas cópias alguma diferenciação, mas que no seu contexto completo não chegam a prejudicar de forma exacerbada a compreensão do texto. Por isso nós usamos uma ciência que é chamada a crítica textual. A crítica textual nada mais é do que a ciência que estuda de forma acadêmica e analisa cada cópia e compara e avalia se essas cópias estão de fato de maneira condizente com o que o texto ou com o que o escritor quis passar. Ela mede a fidelidade do texto do texto que temos ao texto original da Bíblia, como foi escrito por seus autores, tá certo? Passando para os novos ou mais novos, por assim dizer, mas não tão novos, para as mais modernas, nós chegamos numa versão da Bíblia chamada Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi produzida por São Jerônimo entre os anos 382 a 402 depois de Cristo, a pedido do Papa Damásio I. Foi-lhe pedido que trouxesse a Bíblia das suas línguas originais, sem passar pelo grego. E aí São Jerônimo, por assim dizer, é conhecido como São Jerônimo, e de fato era um homem santo, sim. Ele entra numa caverna em Jerusalém e passa ali 22 anos, 20 anos mais ou menos, escrevendo, traduzindo a Bíblia do hebraico, direto do hebraico, para o latim, que veio a ser a língua que substituiria a língua grega com o passar do tempo. Porém, com o desuso da língua latina, a Vulgata Latina passa também a ser deixada de lado. Vulgata Latina nada mais é do que uma tradução feita por São Jerônimo do grego ou das línguas originais para o latim. E chegamos agora à Bíblia de Lutero. Essa Bíblia é importante porque, como eu disse a você, a Bíblia, a Vulgata Latina, ela leva a palavra de Deus para o latim, que era uma língua que estava caindo em desuso. Então, muitas pessoas não conheciam, não liam e não entendiam as palavras em latim. E a Igreja Católica e a Apostólica Romana, de certa forma, proibiu que a Bíblia fosse divulgada e colocada na mão do povo comum. É onde entra um homem chamado Martinho Lutero, um alemão, que em 1522 ele escreve ou ele transcreve do latim para a língua alemã o Novo Testamento. Lógico que ele rompeu com a Igreja Católica e arrumou uma confusão tremenda e por começar a traduzir a Bíblia para a língua do seu povo. Em 1534, ele completa a Bíblia, agora sim com o Novo Testamento e o Velho Testamento completos. Ele dá ao povo acesso para que a Bíblia pudesse chegar na língua do povo. E só uma correção, ele não traduziu do latim para o alemão, ele traduziu do grego e do aramaico e hebraico para o alemão. Ele deixou de lado a Vulgata Latina. Como isso foi possível? Foi possível porque no ano de 1440, um homem chamado Gutenberg,
ele inventou, ele cria o que chamamos de imprensa de tipos móveis. Então, com esse mecanismo, ele conseguia imprimir várias páginas da Bíblia sem precisar escrevê-las. Ele colocava os tipos móveis na prensa, passava tinta, botava o papel, aplicava pressão, por isso imprensa, aquele papel saía com as impressões dos tipos que ele colocava, ou seja, da página, e ele assim conseguiu difundir a palavra de Deus. Detalhe, essa Bíblia de Gutenberg, que foi o primeiro livro a ser impresso no mundo, pesava cerca de 40 a 50 quilos. Imagine você que tem preguiça de ir para a igreja com sua Bíblia de apenas 200 gramas, ter que carregar uma Bíblia de 50 quilos para levar para a igreja, certo? Em 1611, o rei Tiago, ou popularmente chamado James, ele quis unificar a igreja e então, por causa de uma confusão, porque ele queria herdeiros e a esposa com quem ele estava casado não conseguia lhe dar herdeiros, ele rompe esse casamento e rompe também com a Igreja Católica e ele convoca 47 eruditos de sua nação, da Inglaterra, eles especializados nos originais hebraicos, e ele pede e ele encomenda, usando um texto que se chama texto Receptus, que é de base hebraica, ele pede uma versão para o inglês. Esse é outro que rompe com a Igreja Católica Romana. E agora nós temos a Bíblia em alemão, por causa de Lutero, que rompeu com a Igreja Católica, e temos também a Bíblia em inglês, que também é fruto de um cisma com a Igreja Católica, e aí se cria a Igreja Anglicana com o seu próprio livro, com sua própria Bíblia, traduzida para o inglês, e as missas, os cultos passaram a ser proclamados nas línguas dos próprios países. Para nós continuarmos, e o vídeo já está ficando até longo um pouco, nós temos a tão popular para nós, a João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida foi o primeiro homem, o primeiro português a traduzir para o seu próprio idioma, no caso o português, grande parte, na verdade, o Novo Testamento por completo e grande parte do Antigo Testamento. Ele traduziu direto do hebraico e do grego, sem passar pela Vulgata Latina, a Bíblia para o nosso idioma. Damos graças a Deus pela vida deste homem, porque por causa dele nós temos, graças a Deus, a Bíblia para poder ler no nosso próprio idioma. Ele era um ex-católico, ele se converteu ao cristianismo por volta de 14 para 15 anos. Ele foi para a Indonésia ser missionário e na Indonésia ele começou a transportar a Bíblia do grego, do aramaico e do hebraico para o português. É fato que ele morre antes de concluir a sua obra, mas seus amigos, que eram doutores e tradutores, também continuam a obra dele. E nós temos a Almeida corrigida e fiel, nós temos a Arque, a Almeida revisada e corrigida, nós temos a Almeida corrigida fiel, que é a que mais se aproxima daquilo que ele deixou traduzido. E nós temos, para encerrar, a Nova Versão Internacional,
que foi lançada em inglês em 1970 e publicada em português em 2001. Essa nova versão é produzida com palavras mais contemporâneas, o que pode perder um pouco alguns significados por tentar trazer a linguagem bíblica para a linguagem moderna. Então, o que acontece? Todas essas Bíblias são estudadas, analisadas e um ponto é pacífico entre todas elas. Nenhuma delas, por mais diferenças que possam haver, elas tiram o cerne nem a coluna vertebral da mensagem de Deus, tá certo? Todas elas que você lê, toda a Bíblia que você lê, apesar de suas diferenças, apesar de suas aparentes contradições em alguns pontos, em algumas palavras, elas nunca vão negar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus que desceu ao mundo, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que vai voltar para buscar a sua igreja e que ele deu a vida por você e por mim. E eu encerro aqui, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida.